Pri, você pode. mais um vídeo aqui no canal. E eu sempre falo que nossos convidados são super especiais, mas a de hoje, gente... É especial na vida, especial né? na vida, especial no coração. Dividiu a maternidade com a minha mãe. Acho que a tua também, Também, né? também. Conhece, assim, desde pequena. Depois tive prazer, assim, de ser instruída de uma forma diferente, né? Estando numa outra posição como professora. Ela basicamente viu a nossa carreira estudantil, Sim. nos instruiu também como diretora da escola onde a gente estudou há quanto tempo, Pri? Nossa, muito tempo, senão a gente vai condenar a idade aqui. Esse negócio de tempo tá complicado, Né? não tô gostando não. E esse vai ser o assunto de hoje aqui no canal, que é como o impacto desses profissionais, desses professores incríveis pode impactar na vida de um ser humano. Nas Nas escolhas, né? escolhas, no jeito de ser, nos valores éticos, morais. E ela é a representação desse professor na vida da gente. E a gente é o reflexo do que ela fez pela gente. Vamos apresentar ela? Nossa, vai ser difícil, gente, porque o currículo... Acho que até ela não acreditou que passou por tanta coisa. No último vídeo eu falei, e eu acho tão interessante essas pessoas, assim, que têm várias vidas em uma só. E essa é um exemplo, ela tem várias experiências, várias vidas numa única vida. Ela é professora formada em letras e pedagogia. Com pós em Direito Educacional e Inspeção Escolar. Foi diretora da Escola Polivalente, onde eu e a Pri estudamos. Da Padrão. Onde você trabalhou. Sim. Foi também diretora da Autarquia Municipal de Ensino. E hoje... ela é coordenadora, né, do Museu Histórico e Geográfico aqui de Poços. Com muito amor, hoje recebemos Nancy de Moraes. Linda. Bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo convite, por aceitar o nosso convite, Eu né? agradeço o convite. Sempre bom estar com vocês. Sim. Tô, assim, matando saudades, né? Porque a gente olha vocês adultos, mas a lembrança no coração é dos meninos. Que engraçado. A gente também continua aquela criança do tempo. Sim. Nancy, como que é, assim, para você saber que você foi impactante na vida de tantos alunos? Não só a gente, mas inúmeros, né? Meu irmão, as irmãs da Pri, acho que a família, né? Eu penso que quando as coisas acontecem, a gente não tem essa ideia. Às vezes eu percebo isso quando eu encontro algum ex-aluno, alguns pais. Até tem uma amiga minha que brinca assim que eu não posso sair na rua assim, que eu conheço alguém. É pai de aluno, mãe de aluno, amigo do aluno. Ela sempre faz uma brincadeira dessa comigo. Então assim, eu penso que a gente não tem ideia, sabe? Você não faz as coisas planejando, sabe? Sim. Eu acho que as coisas acontecem. Eu acho que a principal coisa assim, que eu vejo na minha vida é amor. Eu penso que quem não ama não educa. Eu tenho isso para mim. Então eu sempre comento com quem está começando a trabalhar na educação que é fundamental que goste de gente, que goste das pessoas, que queira fazer uma mudança, né? Porque dar aula até é muito fácil, né? Basta você ter bendito desse conteúdo, ser capaz. E conteúdo, se você não tiver, você corre atrás, você estuda. Mas amor é algo que você tem dentro de você. Então você vem gostar. Né? Às vezes me preocupa muito as pessoas irem para a educação sem gostar. Então eu acredito que começa por aí, ter amor. Sim, né? Amar a gente. Né? Porque você não mexe com parafusos, mexe com pessoas, seres humanos. Então assim, seres humanos, não só as crianças, os adolescentes, mas os seus colegas também. Os profissionais que trabalham com você. Então se não tiver esse respeito, essa amizade, essa empatia, né, com os colegas, com os alunos, com os pais. Eu acho que se a gente não tiver isso, não tem jeito de a gente trabalhar na educação. A gente tem visto atualmente que parece que um pouco que a educação e a cultura elas estão sendo deixadas de lado, né? E a gente, né, a Pri, a gente era assim, ir para a escola para aprender, mas assim, o ambiente, né, que vocês proporcionaram para a gente
vai muito mais do que ensinar o português, a matemática, em si ensinar valores de convivência, do amor, né? De aceitar as diferenças. Como é que Mas é uma você... escola para jovem, né? É uma escola voltada para jovem, né? Não uma escola onde os adultos querem que os jovens se insiram nele, né? Naquele ambiente, né? Mas sabe, eu penso que a gente, quando está na escola, a gente tem o objetivo de ensinar, mas na verdade, quando a gente está aberto, a gente aprende. Então, assim, eu não me tornei uma profissional na hora que eu saí da faculdade. Eu me tornei uma profissional da educação à medida que eu fui sendo educadora, à medida que eu ensinava e aprendia com meus alunos. Eu aprendi muito, muito com os meus alunos. Meus alunos me ensinaram, me corrigiram, sabe? Falaram, não, assim, não funciona assim, se você fizer dessa forma. Então, assim, acho que essa questão de você estar aberto para aprender. Então, eu tinha muito isso comigo, assim, eu queria aprender. Entre esse período que eu estou na educação, esse ano fiz 42 anos, nesse período teve erros e teve acertos, né? Eu errei muitas coisas. Normal. Eu fui aprendendo. Eu me lembro de uma história que eu comento muito com as pessoas, porque eu comecei no Polivalente dando aula, dei aula durante um ano, e no ano seguinte, foi o primeiro ano que eu dava aula, eu formei em 82 e já fui para a primeira sala de aula. E no ano seguinte, eu não consegui um contrato, aí eu fui ser secretária da escola. Eu estava na secretaria, era uma coisa que também eu gostava, mas eu tinha essa questão de ser professora, né? E eu fui num dia, chamei a atenção de um menino, eu não esqueço o nome dele. O nome dele é Zé Maria. E ele, olha, isso foi lá para 83, 84. Zé Maria, Zé Maria, se onde tiver você assistindo. tá, Zé Maria? 40 anos atrás. E esse menino, ele fazia muita arte, era uma quinta série, moleque danado. Aí eu cheguei na sala, chamei a atenção dele. Falei um tanto de coisa, brava com ele, mas na frente de todas as crianças. Aí eu fui para a sala, para minha secretaria lá, para trabalhar. Aí de repente me chega um moleque, tampinha, e ele chega e falou para mim assim, Nancy, vou falar uma coisa para você. Falei, o que é? E era um moleque bem erguido também. Aí ele falou assim para mim, aqui, quando você for chamar a atenção de alguém, chama num cantinho. Nossa, humilhou o cara lá, coitado do menino, ficou muito sem graça. Na hora eu queria responder, mas aquilo me tocou profundamente. E aquilo fez uma mudança na minha vida, que é para minha vida mesmo, para minhas relações pessoais e para o meu trabalho, enquanto professora, enquanto gestora que eu fui. De nunca fazer isso, sabe? Porque a hora que você se coloca no lugar do outro, você, sabe? Você aprende. Que bobagem que eu fiz. Então, assim, isso é uma das lições que eu aprendi. E aprendi com os alunos. Então, acho que a gente tem que ter essa vida, sabe? De se posicionar também. Não tem achar que você é o professor, você sabe. Você é o professor, você aprende o tempo inteiro. O quanto você ensina, o quanto você aprende. Outra coisa que eu achei que foi fundamental na minha vida foi meus colegas. Sabe? Os professores com quem eu trabalhei. As dificuldades que eu tinha, às vezes, como professora de português. Aí tinha o João de Faria, maravilhoso, meu amigo, uma pessoa que eu respeito muito. E o João me corrigia. Ele falava, João, eu não estou conseguindo ensinar a figura de linguagem. Ele sentava comigo, ele explicava, ele dividia, ele não segurava para ele o conhecimento. E no meu primeiro ano como professora, eu estava ensinando para os meninos voz passiva, voz ativa e voz passiva. Aí eu escrevi todo o quadro e eu chamei a professora Marlene Junqueira, que já perdemos essa professora. E ela foi minha professora de português. Aí eu chamei ela para olhar o quadro que eu tinha feito. O mesmo exemplo que ela tinha dado para mim quando eu era aluna dela. Que lindo! E eu aprendi muito com ela.
E eu quis mostrar para ela assim, que aquilo que eu aprendi lá atrás era aquilo que eu ainda usava, né, com os meus alunos. Então, essa riqueza que eu tive de pessoas maravilhosas na minha vida, eu comecei praticamente no Polivalente, eu dei aula no José Eugênio, e depois eu fiquei no Polivalente 23 anos. Então, o Polivalente tem um significado muito grande para mim, nesse sentido. Foi lá que eu aprendi a ser profissional de educação, Sim. sabe? E aí as coisas fluíram. Porque a hora que eu tive comigo, enquanto fui gestora lá, eu trazia muito isso para os professores também. E a gente era muito unido. E isso também eu trabalhei isso no padrão. Porque os Sim. alunos tinham que perceber que a gente se amava, que a gente Falava se a mesma respeitava. língua. E isso era muito bonito. Então, quando acontecia, como aconteceu uma vez no Poli, uma situação que foi muito prejudicial, uma colega nossa, uma professora, eu não sei se vocês lembram disso, se era do tempo de vocês, e a gente reuniu, eu combinei com os professores, falei, a partir de agora, nós vamos ser professores. Acabou a nossa amizade com os meninos. Acabou. Só que eu fiz questão de falar isso para eles. Aí nós reunimos todo mundo em parte, e todos nós com uma cara decepcionados, decepcionados, e triste mesmo. A nossa cara foi de tristeza. Falamos, ó, aconteceu isso. Isso é totalmente contrário àquilo que a gente preparou vocês. Você não estava, foi no segundo, você estava no segundo. A gente está muito magoado com tudo isso que aconteceu. Então hoje nós vamos ser profissionais aqui. Então vocês não têm mais os amigos que a gente queria, porque a gente achou que estava dando certo, que era assim que fluía. Então, enquanto eu não souber quem foi a pessoa que prejudicou o professor, nós também, vocês são unidos, nós também somos. Então acabou para nós, eram professores, auxiliares civis gerais, secretaria, supervisor, todo mundo daquele turno, foi no turno da manhã, eles detonaram o carro de uma professora. E uma professora muito querida, muito doce, muito bacana. Então, mexeu muito assim, com a gente. Eu acho que eu lembro do caso que foi até que era um dos assuntos, né? De como, às vezes, uma atitude mal interpretada do aluno pode gerar tudo isso que gerou lá, né? Exato. E foi muito positivo. Foi muito positivo no sentido, assim, de que a gente percebeu, e eles perceberam tanto que era importante o relacionamento que a gente tinha no Poli. De amizade, de companheirismo, porque até para chamar atenção era com muito carinho. Com carinho. Sim. Né? Quando tinha que falar, chamava. No cantinho. Falava. Eu não aprendi isso nunca em público, né? E tem uma coisa assim, tem uma coisa que eu acho para mim fundamental. Muita gente acha que não. Que porque a escola tem que ser laica. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ninguém entra para a escola uma gaveta. Então, assim, você não é dividido em compartimento. A espiritualidade é uma coisa importante para mim. E eu trouxe muito isso para o Polivalente, porque eu passei por situação muito difícil lá. Em uma situação da gente quase perder um aluno. E, nesse momento, Deus foi muito presente. Acho que eu passei tudo junto com você. Ah! A gente passou junto. Nesse momento foi muito importante. Muito importante porque esse acontecimento não trouxe a espiritualidade para nós. Isso já existia. Só reforçou, né? Só reforçou aquilo. Ah, lembrei. Porque... Da minha turma também. Nono ano. Nono ano, né? Lembrei. Não, oitava, porque na época não tinha. Não tinha nono. Oitava série, que seria o nono hoje. Na verdade, ele era da turma à frente da minha, mas aí como aconteceu tudo... Acho que, né? Nossa, foi muito difícil. Foi então, pra escola assim, toda. Eu tinha um costume na escola de fazer uma abertura com culto ecumênico no turno da manhã e uma missa no turno da noite. Porque os meus parceiros dentro da escola sempre foi a igreja. A igreja evangélica, a igreja católica. Quem viesse para colaborar, eu abria as portas. Porque eu sempre pensei assim, gente, que essa coisa de amar é dom que Deus dá. Eu acredito muito nisso, sabe? Que quando você lida com o ser humano, você tem que lidar com essas questões. Então eu tinha esse costume, mesmo sabendo que a escola era laica, mesmo eu fazia, porque era assim que eu sentia, era isso que eu acreditava.
Quando aconteceu esse problema com esse menino, que ele ficou uma semana em coma, induzido, foi uma semana, talvez a pior semana da minha vida. Nunca passei tanta dor na vida. Olha, eu amei e amo meu pai, até hoje eu perdi meu pai, mas não se compara a dor que eu senti. Eu acho que quando acontece alguma coisa com alguma criança, com algum jovem dentro da escola, é a dor que a escola tem. Porque a gente pode perder tudo, a gente pode perder nosso aluno. Né? A gente que é professor, qualquer criança que morre, qualquer adolescente, que acontece um acidente, que acontece alguma coisa dentro ou fora da escola, mexe muito com a gente. Porque é nosso público, sabe? Somos nós ali em cada jovem, é assim que eu acredito. E nesse período foi fundamental o apoio que eu tive. O apoio que eu tive da escola toda, dos pastores meus amigos, pastor Silvio em especial, pastor Silvio da Igreja Presbiteriana. Ele era uma pessoa que pegava o telefone, ligava para mim e falava: Nancy, vamos orar? Vamos orar. Ele rezava de um lado, ele fazia oração de um lado e eu do outro. Eu tenho até hoje a Bíblia que ele me deu, que eu passei para a última diretora que eu trabalhei, que foi a Marcela, quando eu terminei, quando eu encerrei, quando eu me aposentei. E ele me ajudou muito. Não só ele, todos os pastores da igreja, da assembleia, da congregação, todos que eram amigos da escola. Padre Newton, na época, na igreja de La Cruz. Então, assim, eram pessoas. E uma noite, gente, dessas noites que a gente estava ansioso, sem saber o que aconteceu, quando eu comecei a entrar pelo corredor do Polivalente, a hora que eu olhei nas salas, porque as salas são lá de cá, eu fui vindo. E, olha, me arrepio. Toda sala que eu passava, estava todo mundo de pé. Todo mundo em oração pela vida desse menino. Foi uma coisa que mexeu muito, muito, muito com a gente. E graças a Deus, esse menino se recuperou. Sim. E esse menino se formou no ano seguinte. Eu e a mãe dele fizemos questão que ele fosse para uma festa que tinha piscina para comemorar o último ano. Porque o problema que ele teve foi na água. Ele se afogou. Então, assim, e eu fiz um compromisso comigo, que aonde eu fosse, eu daria. É porque eu lembro, gente, eu participei de tudo isso junto, eu tava na minha turma. Aonde eu fosse, é onde eu chego, que eu posso testemunhar isso, eu testemunho isso, de como Deus é presente. Sim. Tem uma coisa que eu falo com meus professores sempre, ó, faça o que você puder fazer de melhor por esses filhos dos outros. Porque Deus olha muito o que você faz pelos filhos dos outros e Ele vai fazer pelos seus. Sim. Eu acredito demais nisso, sabe? Eu acredito muito. Então, assim, eu penso que é isso, sabe? A gente pode falar de amor, falar como que se escreve, como que se tem que viver, a gente pode pegar a Bíblia e mostrar que esse foi o ensinamento de Jesus. Mas a gente tem que viver isso. Sim. Eu acho que essa é a diferença, sabe? É você não fingir que gosta, porque criança sabe, adolescente sabe. É você amar, sabe? A Padrão foi um presente de Deus na minha vida. Me deu uma oportunidade que eu não sabia que eu teria. A princípio eu não queria ir. E depois alguém... Mas Deus sempre tem um porquê maior. A minha amiga Maria, hoje é diretora lá do Colégio Visão, ela falou pra mim assim, eu estava falando com ela, o Marcos Bertozzi está querendo me mandar para lá, para a escola nova. Aí ela falou, que paz, Deus sabe do que é bom para você. Deus, na hora certa, vai dobrar a cabeça do rei. O rei, na ocasião, seria o Bertozzi. Se for para você ir, Deus tiver um plano para você, ele vai virar para a direita e você vai. Se não for, ele vai virar para a esquerda, você fica no lugar que você está. Pois um belo dia, Marcos me liga e fala, Nancy, eu já pensei bem, você vai lá para o Padrão. E eu falei, é isso mesmo, mãe? Então vamos lá. A hora que eu saí da minha casa, no primeiro dia que eu fui conversar com os professores, eu senti assim como se Deus falasse para mim, pode ir, tá tudo resolvido. Gente, o Padrão foi um presente de Deus. Em termos de recurso financeiro, porque a gente conseguiu fazer muita coisa lá. Nossa! Muita coisa. Uma comunidade que Deus me deu. Nossa! Amo a Zona Sul, porque eu amo aquelas famílias, sabe? Sim. Do mesmo jeito, do amor que eu tenho lá pelo Conto Clube, pela Vila Rica ali, porque eram meus, né? Nossos alunos, Ponte Preta, Ponte Coberta, né? Era aquele povo. Cidade inteira. Que eu saía lá da Zona Sul para estudar na cidade inteira. A Zona Sul também foi um presente.
sabe, presente, porque eu cheguei, conversei, os professores acho que acreditaram naquilo que eu estava falando, eu conversei com as famílias, fiz uma proposta de trabalho, eles gostaram da ideia, que era uma escola nova a gente já tem, uma escola bonita como o Zona Sul merece. Então, que escola que a gente quer pôr aqui dentro? Né? O prédio não conta só. O prédio é importante, mas o que a gente quer fazer? Eu acho que Foi assim, muito não era um bonito trabalho diferente do que você já fazia, não. Não, Porque sempre foi muito... É que assim, eu não conhecia Padrão, a Pri trabalha ainda, Pri? Trabalha lá, e eu escuto muito falar justamente dessa escola diferente. Mas você já fazia diferente com a gente também, não pode? Mas eu acho que ali na Zona Sul, a grande questão foi dar a possibilidade de sonhar. Exato. Então, os meninos muitas vezes terminavam o ensino fundamental 2, né? E tinha essa questão do trabalho, essa questão da coisa, e eles nunca acreditavam, assim, a maioria não acreditavam na possibilidade de se formar, de estar presente em outros locais dentro da cidade. Então, assim, nesse momento, né, a Nancy foi para lá, eu trabalho lá desde o primeiro ano, desde quando inaugurou a Padrão. E hoje, assim, eu vejo muitos alunos formados, eu fico muito feliz de entrar nos lugares, encontrar e falar assim, nossa, professora, lembra de mim? Eu sou da Padrão. Então, assim, a gente tem aluno engenheiro, arquiteto, assim, às vezes eu vou em qualquer local, tem um aluno lá, às vezes na cultura, às vezes no... E o que mais me marcou era assim, que os meninos não acreditavam que uma pessoa da Zona Sul poderia chegar a fazer faculdade de medicina. Isso para mim foi um presente, né? A gente teve um aluno lá na Padrão que fez medicina na Federal, a mãe dele boleira, sabe? Então, assim, poder trazer a possibilidade de que os meninos poderiam continuar os estudos, isso acho que não teve... Nossa, isso não teve preço, né? Acho que foi a cereja do bolo, né? Acho que o sonhar, né? O ter direito de sonhar, não importa onde você esteja. Eu sempre comentava com os pais assim, olha, vocês são muito importantes, porque a maioria do povo de Poços não tem moradia. Vocês são donos da casa de vocês são proprietários. Então começa daí, a gente acreditar que a gente pode fazer. Né? Olha quanto vocês lutaram para ter a casa de vocês, transformar a casa do jeito que a gente vê hoje, todos transformados lá na Zona Sul. Sim. Então, assim, esse sonho e a mesma parceria de sempre. Porque a Zona Sul, você começa com uma igreja evangélica e termina com a igreja católica. Ah, sim! A mesma parceria tinha ali, que a gente tinha lá no Poli, a gente continuou tendo ali, porque eu penso assim, Deus dá uma missão para você e Ele não deixa você sozinho, Ele manda os anjos dele. Lá na Padrão batia na porta. Assim, eu faço isso, você precisa de alguém que toque, precisa de alguém que faça isso. Então, assim, coisas que eu vivi na Padrão também que marcaram minha vida. Um dia nós estávamos lá, resolvemos fazer a primeira festa que a gente chamava de... me ajuda com o nome que a gente dava para as meninas que cantavam. Show de talentos? Show de talentos. Nossa, a gente quase não fez. Nossa, lá no Poli saiu a banda Quase. A banda Quase. Vão vir aqui no canal, hein? Eles são maravilhosos, né? Encontro com eles é sempre uma festa. Os pais deles também. Nossa, amo aquele povo. Mas é bem isso que você colocou, né? Os pais também compravam muito essa proposta. Muito. Não é assim um depósito de filhos. Não. É o pai vivendo, não sei o que. Vamos fazer uma festa. É o pai é que vai ajudar, é que vai ficar na barraca, é que vai não sei o quê. Precisa não sei o quê. Então é o pai que vai fazer a iluminação, é a mãe que vai fazer o bolo, é a outra. Nós vamos fazer um churrasco no final de ano para os meninos. Então tem a mãe que vai mandar a maionese, tem a mãe que vai mandar não sei o quê. Tem que vender bolo para arrecadar dinheiro. Isso. Cada mãe manda uma forma de bolo. Então, assim, parceria da família. Exato. Por isso que eu falei para vocês, família, são os alunos, os pais, os colegas. A escola tem que ser, de fato, aquilo que se fala muito e às vezes não acontece, uma comunidade. Comunidade escolar nesse sentido, estar em comum, viver em comum, buscar um objetivo comum, né? Que é o sucesso desses meninos, livrar os meninos daquilo que não é legal para a vida deles,
sabe? Porque eles vão, mas cabe a gente tirar e mostrar outro lugar, É. né? A gente não pode perder. Eu acho que quando a gente perde um adolescente para droga, a gente perde qualquer outro tipo de vício, a gente não pode aceitar que isso tem que ser Que é assim. normal, Que é normal. Não, a normalizar. escola tem que ser prazerosa, Uhum. né? A Polivalente era uma escola prazerosa, eu acho que ainda é, Uhum. né? Pelo que eu tenho acompanhado. Uhum. A Padrão é uma escola prazerosa, que as meninas gostam de estar lá. Uhum. E era bonito que depois começou a acontecer as coisas, principalmente show de talentos. Show de talentos lá trouxe para nós um outro grupo também. Daquele jeito. Daquele né? jeito que hoje faz abertura, Sim, começou lá sim, também. sim. E outros meninos aí que fazem pagode juntos. Então acontecia coisas muito lindas. Teve até uma Ave Maria em latim no show Que de talentos. lindo. Foi muito lindo. Então, assim, essa coisa de mostrar, sabe, que pode acontecer diferente. Uhum. Então, a Pris lembra disso que eu falava para os professores assim, ó, estamos no mesmo barco. Uhum. Então, vamos pegar o remo, vamos remar junto. Sim. Se você não quer remar, então você deixa o remo do lado. Mas não seja a pessoa Que rema ao vem contrário. com um martelo e um prego para furar o barco. Porque é essa pessoa que prejudica a escola. Uhum. Aquela que não quer nada, e além de não querer nada, é um direito seu. Ah, não quero, culpa do governo que se vire, isso não é comigo, não vou com a cara do diretor. Isso é direito que a pessoa tem. Agora, de pegar um prego, furar o barquinho, para todo mundo afogar junto, isso está errado. Então, assim, ó, quer remar? Ótimo, tem gente que rema pra caramba. Quer furar o barquinho? Aí a gente vai fazer o que com ele? Gente, senta no Né? cantinho e fica quieto. Sai, vai procurar outro barco, de repente você não deu certo com aquele. Ou então não vai pro mar mais, vai pra terra, vai fazer outra coisa. Porque escola é sonho, escola é parceria, sabe? Escola é passo para frente, passo para trás, é você entender que você é humano, né? Então, nunca, eu estava comentando antes aqui que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você vai parar de trabalhar, né? E eu acho que é isso, sabe? Enquanto você estuda, enquanto você está com o jovem, você está vivo, né? Você aprende. Eu fui para o museu e eu pensei assim, museu, história geográfica, deve ter nada de legal, porque foi o primeiro convite meu para a cultura. A hora que eu cheguei lá, gente, a primeira coisa que eu encontrei, jovens estagiários do Instituto Federal e da PUC. A hora que eu vi aqueles meninos, futuros professores de geografia, arquitetos, eu falei, nossa, é aqui mesmo que eu tinha que estar, mas Deus sabe muito bem onde eu estou. Então, assim, estou aprendendo com eles, estou valorizando muito a cultura, muita história que a gente tem, muito Planalto de Poços que eu tenho aprendido. Então, assim, eu acho que quando você para de aprender, você fala, não tem mais nada para aprender. Acho então, que acabou o sentido, não, né? Vai embora. Acabou o sentido. Tá na hora de morrer. Porque depois que você não aprender nada, morre. Porque o que serve você? Se você não estiver aprendendo e ensinando, né? E é aquilo que você colocou, né? Eu chamei a professora que deu aula para mim, né? Para mostrar para ela. Então é exatamente isso, né? Enquanto você tiver vida, você consegue levar a semente que você recebeu para frente, né? Dando, nem que for que dá o fruto, a semente cai e renova. Então, assim, provavelmente, por exemplo, um jovem lá, né? São vários jovens, mas precisa de uma pessoa, né? Que tem uma visão do todo para poder orientar também. Então todo mundo tem o seu papel ali, né? Então provavelmente, por exemplo, se às vezes colocasse uma figura tão jovem, tão sem experiência, como que ia reger, né? Então é uma orquestra, cada um com seu instrumento afinado. É muito bom, é bom, principalmente, eu vou falar que é da gente ter empatia, né? Se você num grupo de professores, o que eu acho mais que é fundamental é a gente ser companheiro. Sabe, às vezes você discorda, o ser humano discorda, né? Às vezes você não concorda com as ideias, mas você tem que estar unido para se defender, sabe? Acho que quando os alunos percebem que existe dentro da escola um corpo docente unido, não é só o professor, não, eu falo, todo mundo dentro da escola é educador. O professor tem que cumprimentar, abraçar, conversar com o pessoal que trabalha na cozinha, que trabalha na secretaria. Tem que ter isso, né? Nós perdemos uma pessoa importante para nós lá na Padrão Duas, que eram
além de outras, mas eu quero citar essas duas, que eram serviços gerais, que eram pessoas que eram muito importantes para nós. Né? O senhor Wilson, o Goiô, nossa, que amor que a gente tinha, a Vera, Nossa, pessoas que foram tão a Varlene. importantes. Varlene, nossa, Varlene é a Nossa, saudade mesmo. a tia Ana Tem tem um ponto importante, A muito Varlene, importante na minha assim, vida. A Varlene, acho que foi o João de Farias na tua vida, pra mim, no meu caso. É. Porque ela, não, vem aqui, vou te ensinar, faz assim, faz assado, faz tal coisa, vai funcionar, tenho esse material. Aí quando eu tinha, olha que bacana, você trouxe material novo, que então divide. Então, assim, a Varlene, pra mim, ensinou muito, 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 muito. Assim, até hoje eu não acredito, né? Mas eu lembrando dela, assim, outro dia, até tava conversando com a Paola, e ela falou assim, mas você percebeu uma coisa na Varlene? Que ela tinha uma pressa para viver? Tudo muito Ela rápido, tinha uma né? pressa para viver, Pra falar, pra resolver. ela falou assim, até parece, né, que no Sabia. subconsciente ela sabia Uhum. que ela teria que fazer muita coisa em um pouco tempo. E uma das coisas que eu também acho interessante é que ela era muito jovem. Então eu acho que essa questão do envelhecer exige uma sabedoria também, né? Com certeza. De se entender, né? Nesse lugar, né? Você o tempo inteiro está se revendo. Sim, Né? E eu sim. acho que quando você não fica vivendo o passado, né? Assim, olha, foi importante? Foi, mas e daqui para frente? Né? Porque às vezes a pessoa fala, mas meu tempo era assim, meu tempo... Não, seu tempo é hoje, né? É a hora que você está aqui. Lembranças boas, ótimas. Eu brinco que é o meu 14º, 15º salário, quando eu recebo um carinho de um ex-aluno, né? Sim. Um dia eles estavam na câmara, menino, um homem, né? Meu Chegou pra menino. mim e falou, você nem vai lembrar de mim. Na hora, a gente não lembra o que é um homem de barba e um moleque que eu conheci, né? Mas na hora que fala o estalo, nome, né? A gente, aí aquele abraço, sabe? Aquilo tem um sabor diferente, sabe? Sim, sim. Tem um prazer, ou como você falou, encontrar um menino fazendo um trabalho, né? Diferente. Encontrei um menino da engenharia. Sim. Ele era um catatal lá da Padrão também. E, nossa, a mãe falando não dava certo em lugar nenhum, né? Sim. Foi para lá, deu super certo. Ficou até o ensino médio, no começo da Padrão, começava no quinta série na época, né? E ele, nossa, cresceu, amadureceu lá. E é tão gostoso você ver isso, sabe? De ver o sucesso. Vem até uma pergunta. Você lembra de algum aluno que a gente chama de terrível? Sabe aquele aluno azedo? Que você olha hoje adulto e fala, nossa, como transformou? Lembro. Eu lembro de um menino, até conto com a mãe dele, eu falo muito dele. Eu só lembro, não sou só que lembro, não. Ele vai lembrar disso. Quem ouvir essa conversa vai lembrar. E eu vou até falar o nome. Tiago Piva. Tiago Piva, menino muito inteligente, talvez até acima da média. Porque às vezes a gente não entende os alunos porque estão acima da nossa média. Mas é que a gente imagina. E a gente fica achando que o problema a nossa dele, média o tá problema pouco, que é né? nosso, né? Mas o Tiago e os Piva, de uma forma geral. E os Pivas? Os Pivas. O Tiago foi um menino muito arteiro, muito danado, cheio de fazer arte. Eu me lembro, vocês lembram do Fernando dava aula de física, o Fernando amava a aula de física, a autoestima do Fernando era sempre muito elevada. Mas a aula era boa Aquele também. quadro maravilhoso, fez toda a atividade, ele tá lá. Aí ele contou pra mim. Lucia, eu tô lá. E o Piva mexe com um, mexe com o outro. E eu explicando uma matéria nova, não deixava ninguém participar. E ele vai vir do canto e vira de costas pra mim. Piva, você sabe tudo, né? Toma aqui, explica essa matéria. Piva deu uma aula. As meninas fizeram pergunta pro Piva, aí ele falou pra mim, assim, você não acredita? Ele Desgraçado, moleque sabia aquilo. Preparadíssimo. Então, assim, teve o Augusto, que era um... Nossa, hoje ele acabou indo estudar física fora do país, menino. Nossa. Acima da média também. O professor estava dando aula, dizendo, ele terminava a série antes do professor. Aí ele já ia para a série seguinte estudando. Sabe, menino com QI altíssimo.
Então, assim, tem muita história Muita, bonita, né? muita, De encontrar colegas, né? Como eu hoje encontro, né? Não só a Pri, outras meninas que estavam lá com a gente no Poli, que hoje são profissionais de educação, homens de sucesso, sabe? Vereadores, prefeitos. Bacana a gente pensar assim, as pessoas que passaram pela escola, né? Uhum. Não só o Poli. Estou falando Poli Padrão porque eles têm muito a ver comigo, né? Com a minha história como educadora. Mas assim, a gente vê isso. Se você chamar outra pessoa da educação, vai contar as coisas maravilhosas que também conseguiu viver, né? Então eu fico muito feliz. Não é? Eu acho não, tenho certeza que eu escolhi a profissão certa. Eu comecei minha vida tocando sininho, porque eu fiquei uma semana como inspetor de aluno. Depois fui para a sala, fui para a secretaria, fui diretora, fui professora. E eu voltaria a fazer desde o começo, tocando o sininho lá no João Eugênio, que foi assim que eu comecei. Porque não tem coisa mais prazerosa, gente, não tem. É igual, acho que a educação só deve se comparar à jardinagem, né? Porque você planta, a hora que dá flor, e você rega, e você vê aquilo brotando, você vê aquilo semeando mais. A educação é muito isso, Muito. né? Você pega aquela semente, você planta, você rega, ela dá flor, quando de repente ela está dando semente, ela está semeando em outro lugar. Está aqui, né? Semeando vocês em outros lugares. Sim. Então isso não tem, não. O Du até comentou desse aluno rebelde, assim, lógico que a gente tem prazer por todos os alunos e tal, mas quando a gente vê um aluno que deu muito trabalho e ele se encaixou em algum lugar e tá bem, ou senão mesmo que a gente vê assim com os filhos e ele sendo um bom pai, ou sabe, aquela menina que deu muito trabalho, quando vê se, olha, né, eu tive um caso de uma aluna que depois virou assim, ela tem uma loja, né, e tal, então você fala assim, gente, então assim, aquela pessoa que de repente ninguém acreditava. Nossa, casal de namorado que virou um casamento, tem os filhos, tem muitas histórias que às vezes vem encontrar comigo e falam, nossa, mas você continua namorando aquele menino, namorou e casou com aquele menino. Então tem muita história. Para Valente, assim, né, depois de tantos anos de vida que a gente tem lidando com educação, você tem histórias para contar. E o Piva é engenheiro, um dos melhores, trabalha em São Paulo, eles encontram a mãe, enquanto o irmão dele também, Rafael, outro menino maravilhoso. E os Pivas trabalhavam com a cachaça. Na época podia vender quentão na escola, então o Piva era um dos que ajudava. Viu, gente? Tá falando que a família é de grande importância, até nas quermesses. Tudo. Nossa, a família, tanto no Poli quanto no Padrão. E a Nancy é muito festeira, gente. Nossa! A primeira vez lá, o primeiro ano da Padrão, ela falou assim, eu vou fazer uma festa junina. Aí a gente falou assim, nossa, Nancy, como é que vai ser isso, tal, não sei o quê. Sabe o que ela fez? Fechou a rua. Simples. Não lembra disso? Eu quero fazer uma festa, mas não cabe na escola, vai vir a Zona Sul toda. Gente, então vamos fechar a rua. Fechou a rua. A Terezinha falava, festa tá bom. Não, fechou a rua, colocou palco, chamou o cantor, foi mas a isso é bom, festa, entendeu? Quer fazer? Não fica, mas sim. Não, vamos fazer, vai dar certo. Nós tivemos coragem uma vez fazer um rodeio no Padrão. Eu lembro Sim, rodeio, 3 vídeos, rodeio. Pra Jesus a minha causa. Até hoje eu acho que era uma loucura. Até hoje eu acho que é uma loucura, mas aconteceu. E o que tinha lá? Que lá no Poli, o povo daquele redor lá tinha uma história ligada à questão do rodeio, de cavalo. E eu sempre aprendi, gente, e sempre ensino isso também, que quando você vai trabalhar numa comunidade, você tem que conhecer aquela comunidade. Saber quem que são as pessoas. Você está prestando serviço para que grupo? Né? Quando eu fui para Padrão, também eu fiz isso. Conheci todo mundo que trabalhava, conheci o pessoal do supermercado, conheci a polícia, fui lá na saúde para conheci as igrejas. Então eu conheci a comunidade para que eu ia trabalhar. Para eu não fazer uma escola que eu quero. Eu tenho que fazer uma escola que a comunidade acredita e que ela precisa. Então, isso é muito importante. E lá,
na bendita do Eu pó. odeio. O bendito, eu odeio, gente. O que eu tive de pessoas assim, felizes de ter acontecido, porque eles tinham essa história ali, né? E eu não fiquei feliz não, porque cortaram a educação física. Uma Ah! semana, né? Uma semana. Pra Lá, eu preparar acho que tudo. na Zona Sul era mais essa questão do pagode É, mesmo, a né? Zona Sul já era o pacote e a igreja evangélica que é A muito igreja forte lá também. Isso. Gente, é muito legal que às vezes eu tinha uns meninos bem danados, aconteceu isso que eu fui na Assembleia. E aí, a Assembleia tem uma orquestra maravilhosa. Sim. Era aniversário do pastor, eu fui convidada e fui. Quando eu cheguei lá, eu vi umas alunas que eram bem barraqueiras na escola, bem danadas, eu fiquei só observando. Aí no dia, na semana seguinte, na segunda-feira, eu já falei com elas. Bom saber onde que vocês trabalham, porque qualquer coisa eu vou procurar o pastor. Aí, E sabe, né? eu fiz muito disso. Né? De Saber aonde falar eles e de estão. pedir ajuda para eles. Ó, é legal essa parceria com a comunidade, Sim. porque E com se Deus, você... né? E com Com Deus, principalmente. principalmente. Principalmente ele, que segura tudo. Não Quando vai é? cair alguma coisa, cai na mão dele, não Uhum. cai no chão nos borrachos. Quando Deus cuida, Deus cuida. Então é confiar. Eu confio muito nesse poder do alto, dê o nome que quiser. Tem gente que não acredita, acredita no amor. E pior que o que não acredita é o que mais acredita, né? Exatamente. Eu Sem conheço muito perceber. ateu que era mais Ih, eu religioso, também. mais, Eu mais isso que eu ia na falar. fé do que eu. Eu ia falar, eu conheço tanto ateu que é caridoso, que é É. amoroso, que Que prega tem a uma palavra sem educação, saber. né? Mas ó, não, a gente assim, tem muitas coisas lindas, né? A gente não pode romantizar só a educação. Né? Ah, A sim. gente tem que pensar que existem problemas, são sérios. Por isso que eu penso, gente, tem o problema que não tem condição, Deus tem que dar sabedoria pra gente, e é Deus que dá. Porque eu falo, tem coisas, eu sempre pensei assim, quando eu tinha que enfrentar um problema, e o problema era sério, eu enfrentava sozinha, eu não dava a mão. Quando eu tinha um problema sério para resolver, eu pedia primeiro para Deus, vai junto comigo, me dê a palavra certa para falar com esse pai, me dê a palavra certa para falar com esse aluno. Porque os meninos também têm muitos problemas, muitos sofrimentos, muita história. Então, assim, todo mundo que chega na escola, gente, tem uma história, uma trajetória. Então a gente precisa Mas tentar uma história de entender. 1.500, uma escola com 1.500 É. alunos. São 1.500. É, a gente sabe 1.500 também. famílias, 1.500 problemas. Aquele aluno que está dando problema, ele está querendo ser visto. Tá querendo ser visto. É, E tipo, o está chamando a professor atenção. também, gente. Professor também. Só que a gente tem que também lembrar que a gente é um profissional. Né? Eu brincava muito com o Fernando, às vezes, porque eu falo muito de Fernando, que eu amo Fernando. Nossa, muito especial. E como todo mundo aqui pode, eu tenho medo de falar nome e esquecer, porque todos eles me ajudaram a ser profissional que eu sou. Todos eles passaram na minha vida, assim, quando alguém faz qualquer elogio para mim, tá fazendo um elogio para tudo que veio atrás de mim. Né? Todo mundo que veio na minha frente, minha mãe, que é uma lutadora do meu pai também, que confiaram, que se investiram na minha educação, que não foi fácil também para eles. Então, assim, tem toda uma história. Então, do mesmo modo que eu tenho uma história, a Bri tem a dela, né? O Dué tem a dele. Então, a gente não pode esquecer, né? Então, tentar, eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar usar dessa paciência, sabe? Dessa sororidade mesmo. Do amor. Do amor, principalmente. E de Deus, né? Falar, eu não sei fazer, mas me dá sabedoria. Tudo que você pede, Deus te dá. Principalmente se Ele te der um trabalho desse, que é trabalhar na educação. Tá? Tem outras questões? Tem. Tem questões salariais, tem questões... Tem questões. Cada questão tem que ser discutida dentro do seu lugar. Questões salariais com o sindicato, eu respeito muito, vocês sabem disso. Fui sindicalista, SUNY, e sempre lutei pelas coisas que são direito para a nossa categoria, enquanto profissionais de educação. Mas, assim, nada disso tem a ver com o amor que a gente tem que ter, com a paciência que a gente tem que ter, com o conhecimento que se faz necessário, ir para uma aula bem preparado, sabe? Um professor que quer sucesso, primeiro ele se prepara, ele não tem que ir lá e fingir que está dando uma aula, não. Porque fica na história, finge que dá aula, finge que aprende, finge que paga. É isso que o governo faz. Então a gente tem que ser firme, se preparar. A dar aula no ensino médio, se preparar para trabalhar com adolescente, né? Não ter medo do adolescente. Porque muita gente tem medo de se aproximar deles.
causa do piercing, por causa da roupa, por causa da tatuagem, por causa disso aqui. Cabelo colorido, Cabelo lentilha. colorido, se tá de trança, se tá de... Capuz. Ai, gente, Né? atrás disso tem um ser humano, Tem, né? tem Então, sim. assim, menos preconceito e mais verdade, Uhum. tá? Verdade. A criança gosta de verdade, a adolescente gosta de verdade, não ameaça, tratar mal. Isso aí é que faz a coisa ficar ruim, sabe? Porque por pior que seja a pessoa, se você lida com ela com educação, não tem jeito dela Uhum. gritar com você. Se você grita, pra mim é coisa pior no professor. É ele que grita. As broncas que a gente... Assim, recebi pouca bronca porque eu acho que eu não era rebelde. Uhum. Mas assim, nas turmas e tal, a bronca era sempre com carinho. E vinha muito assim, poxa, acho que eu decepcionei ela. A maioria das vezes, quando vinha pra falar alguma coisa assim, era geral na escola, aí vinha um sentimento de, nossa, Será que eu tô fazendo isso? a gente decepcionou ela. Então, eu acho que quando você corrige com afeto, sabe? Mas assim, com sinceridade, é verdade. Não pode ser fingido. Uhum. Todo mundo sabe quando você finge. Sim. Se você é carinhoso, é teu jeito de ser. Agora, não força uma coisa que você não lembra. Uhum. Se é teu jeito, assim, mais seco, mais do seu, seja o que você é. Os meninos vão entender isso. Agora, seja verdadeiro. Fala o que é verdade, não ameaça, não faça. Por isso que a verdade começa no trabalho que você está oferecendo, né? Uma boa aula, bem preparada, sabe? Que 50 minutos aproveitados, né? Aquela coisa assim. Eu não estou falando de uma coisa que eu não fiz, não. Estou falando de uma coisa que eu também errei nisso. Uhum. De ir mal preparado, vai lá, entra na sala, esqueceu o diário, volta. Agora acho que nem sei se tem diário. Volta lá, pega o diário. Aí enrola, passa ali, toma um café, você perde 10 minutos. Aí você fica 15 minutos chamando a atenção dos alunos, perde mais 25. 25 minutos de aula. Quem está ganhando com isso? Quer dizer, todo mundo sabe, eu fui aluna, eu sei, fui professora, também fiz isso, fiz errado. E quando eu falo que meus alunos me corrigiram, até nisso meus alunos me corrigiram. Um dia falaram para mim, assim, chamando muita atenção da gente. Nessa chamada logo aí, que todo mundo se acalma. Sabe? Mas por quê? Porque eu também não estava preparada para dar aquela aula. Sabe? Especialmente quando era figura de linguagem. Eu falei, vocês tinham uma dificuldade. Aí, nossa, não era o João. Toda vez o João tinha que voltar comigo. Eu faria toda hora. Assim, vamos lá, assim. Aquela paciência, sabe? Mas foi uma pessoa também que foi fundamental. Como todos os colegas que eu tive. Todos, não faço exceção. Todos os professores. A gente, na gestão, às vezes a gente agrada uns, desagrada outros. Normal. Né? Porque não tem jeito. Nem Jesus Mas agradou eu, todo mundo. particularmente, eu não tenho. Assim, falar assim, se teve um colega teu que você... Não. Mesmo quando eu me indispus, eu fui, conversei, revi, e aprendi com essa pessoa, ensinei também, com certeza. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ser professora. Eu quero muito, e respeito muito o professor. Acho que eu amo os professores. Quero muito que a gente seja sempre uma classe mais unida. Sim. Mais unida, mas mais comunidade. Sabe? Mais coesa, né? Assim. Que é isso que é gostoso. É tão bom você falar assim, terminei um ano, mas fui feliz, né? Terminei um ano e quando eu saio na rua eu vejo o carinho dos meus alunos. Isso, graças a Deus, me fez bem. Provavelmente tem uns que não gostam, que essa atitude que às vezes a gente toma não é para ser agradável o tempo inteiro. Mas o legal é você falar assim, dormi, estou em paz. Consciência tranquila. Consciência tranquila, fiz o melhor que eu pude. Isso eu tenho certeza, sabe? Mas como eu disse para vocês, errando muito e aprendendo. 40 anos estudando uma coisa e tem que aprender. 40 anos E deu certo. E deu certo. Muito certo. Pessoal, vamos para nossa pergunta final? Sim. A gente sempre tem uma pergunta surpresa aqui. E ela pode ser profunda ou não, depende. Nancy, toda a sua vida, nesse conhecimento, lidando com pessoas, o que ainda é possível criar? Eu acho que a gente ainda precisa criar nas universidades que formam professores uma lição de amor. Sim. Sabe? Professor,
vim formado com um pouco de afetividade, de espiritualidade. Houve uma época que estavam querendo que isso existisse na escola, nas universidades. A realidade, sabe, e ensinasse para aquele professor que ele não está munido com todas as ferramentas. Que as ferramentas ele vai adquirir de acordo com a comunidade que ele vai trabalhar, com o bairro, com aquela história daquele lugar onde ele vai. Ele não é dono do saber, o saber se faz todo dia. Eu acho que precisava ensinar isso nas universidades. Sabe, tem muita preocupação, mas falta essa preocupação de formar você lidando com o humano, você ser mais humano. Eu gostaria muito que isso pudesse ser mudado. Porque eu acho que ainda não tem essa clareza. Falta um pouquinho. Para quem está chegando. Às vezes até é boa vontade, mas essa clareza não. É isso. Gente, a gente está aqui nesse papo de saudosismo, gostoso, mas a gente vai já caminhando para o final. A gente vai pedir aquele favorzão de sempre, que é para vocês se inscreverem aqui no canal, né? Segue, compartilha, assina o sininho aqui para quando aparecer vídeos novos, né? Deixa seus comentários também, pode marcar aqui, conta a sua história sobre algum professor, algum diretor que marcou a sua vida lá na escola. Se você estava presente nesse rodeio. Né? Se você passou ou na festa junina lá que fechou a rua. Sim. Você participou do show de talentos. Show de talentos, é isso aí. Vai também lá no Instagram, segue, pode crer. A gente vai deixar os contatos da Nancy aqui também para vocês seguirem ela lá. Isso. Vai lá visitar o museu, né, Nancy? Isso, visitar o museu, tem muita coisa bonita, tem a nossa história, um povo sem história, sem passado, não tem futuro. Então vamos conhecer a história de Poços, tem coisa linda lá, tá? E tem espaço também de exposição. Olha. Muito bom. Vamos conhecer um pouco mais de Poços. É que o povo mora em Poços e às vezes não vai no museu, nem conhece o museu. Eu acho que é só para turista, gente, não é. Tem muita história, muita cultura lá. Vamos fazer um vídeo lá no museu e mostrar para vocês. Aí hoje é assim que veio na nossa casa. Agora a gente vai lá na casa dela. Você vai lá conhecer minha turminha lá, meus meninos. Pessoal, é isso, gente. Aquele abraço. Até o próximo. Tchau.